Salve Maria Santíssima! Hoje vamos estar falando sobre as parábolas de Jesus. Eu não vou explicar nenhuma parábola em específico hoje. Eu vou apenas falar um geral sobre as parábolas, certo? Serão vários vídeos sobre esse tema, explicando algumas parábolas, aprofundando mais o tema em geral. A princípio, nós achamos que as parábolas são historinhas fáceis que Jesus contava para que as pessoas entendessem. E não é isso. De fato, eram histórias simples, mas em um sentido profundo da palavra simples. Não eram simples porque eram superficiais e fáceis de serem interpretadas. Contar parábolas era uma arte, era algo que de fato a pessoa tinha que saber aquela arte de contar as histórias. Não era apenas contar por contar, tinha todo um sentido, toda uma organização, toda uma beleza, toda uma profundidade, uma finalidade. Então as parábolas, elas eram contadas, Jesus pegava elementos cotidianos. Geralmente acontecia o seguinte, né? O discípulo, ele geralmente escolhia o seu mestre. O discípulo, no tempo de Jesus, geralmente escolhia o seu mestre. Mas Jesus faz o contrário. Não são os discípulos que por primeiro escolhem o mestre, mas é o mestre que escolhe os discípulos. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, fala o Senhor. Lá em Lucas 6 vai falar que Jesus escolheu os que ele quis. Ele passou a noite em oração e escolheu os 12 como apóstolo e os 72 como discípulos. Então, a partir dessa escolha, ele vai ensinando de diversas formas, e uma das formas mais recorrentes, mais frequentes, são as parábolas. E elas não eram simples assim. É tanto que geralmente quem entendiam as parábolas eram os fariseus. Quem compreendiam as parábolas eram os escribas e ficavam muitas vezes furiosos, ficavam irritados, ficavam, como nós dizemos no Ceará, fumando numa quenga, né? Eles ficavam furiosos, os fariseus, quando Jesus contava algumas parábolas e de fato eles se inquietavam com aquelas parábolas. E do contrário, os discípulos, os apóstolos, ao chegar em um local reservado, perguntavam para Jesus qual era o significado da parábola. E Jesus, por várias vezes, ia explicar para eles o significado daquelas parábolas. Logo, se os discípulos não entendiam, se os apóstolos não entendiam e pediam geralmente explicação sobre a parábola, é sinal que não era algo tão fácil de entender assim. Não era algo tão simples, não era algo tão prático de entender. Oséias, e por que Jesus não falava para que todos entendessem? Tem até uma passagem onde Jesus fala, né, que ele fala para que, ouvindo, eles possam não compreender, e vendo também não possam enxergar. E parece estranho que Jesus conte parábolas que as pessoas não possam compreender, não possam ter um entendimento logo, imediato. Mas tem um sentido. E o sentido é: quando o mestre ele tem os discípulos, ele vai explicando os detalhes, ele vai ensinando tudo para os seus discípulos, né? Tudo que é preciso para que eles possam aprender. Já as multidões, elas vão ficar curiosas, né? As multidões, elas se aproximam e ficam se perguntando: o que será que significa tal parábola? E se aquela multidão ela quer entender o significado profundo da parábola,
as pessoas têm que deixar de ser multidão e se tornar discípulo do Senhor. Estar mais próximo. Se fazer próximo. Não apenas uma multidão que vai apenas por curiosidade, para receber cura, milagre, libertação, alimentação, mas que está ali para aprender, para crescer. Então as parábolas eram contadas também neste sentido, de fomentar nas pessoas o desejo de estarem mais próximas de Jesus, que é o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que não se aproximassem como meros curiosos, mas como pessoas que iriam aprender, como alunos, como discípulos, como formandos, como pessoas que estavam ali para absorver o melhor do seu mestre, para um dia também ensinar aos outros, no sentido mais profundo da palavra ensinar. Então as parábolas, repito, não era algo tão fácil assim. Outra coisa, geralmente aqueles que contavam parábolas, e com Jesus não era diferente, ele saía, muitas vezes saía caminhando e muitas vezes em cenas corriqueiras do dia a dia, Jesus ia dando exemplos, fazendo comparações e contando parábolas. É verdade, às vezes, que Jesus pegava cenas do cotidiano, da realidade do povo, sim. Mas não é verdade que ele contava tudo da mesma forma que acontecia. Claro que não é assim. Às vezes nós achamos que as parábolas são algo bem fácil de entender, muito simples. A gente escuta uma parábola e já acha que entendeu tudo. É um engano. Por quê? As parábolas, ela tem algo chamado elemento de extravagância. Elemento extravagante. Um elemento como se fosse um elemento estranho, que está ali fora do lugar. O que as parábolas têm? Repita aí comigo, você que está me ouvindo. As parábolas têm um elemento extravagante. Como assim, Osés? O que é esse elemento extravagante? Jesus contava coisas que eram corriqueiras, mas ele colocava elementos diferentes, estranhos, coisas inusitadas, para que a pessoa pudesse despertar para algo maior, para algo transcendente, para algo que aponta para o eterno, para realidades maiores do que essas transitórias, essas realidades passageiras. Vamos aqui dar exemplo. Nós achamos muito normal que Jesus ele fale da parábola das 100 ovelhas. Jesus ele vai, ele deixa as 99, e algumas passagens falam em segurança, e vai buscar uma que está perdida. Osés, eu entendo, era assim que os pastores que cuidavam de ovelhas faziam naquela época. Não era assim que os pastores daquela época faziam. De forma alguma. De forma nenhuma. Para você ter uma ideia, Jesus até fala em João 10 que ele é o bom pastor. Porque os pastores tinham a má fama. Porque geralmente as pessoas às vezes até matavam os pastores, né, nos campos para fugir. Por exemplo, alguém cometia um crime, aí encontrava um pastor, quando eu falo pastor, pastor de ovelhas, né? E matava aquele pastor e ficava metido ali no meio, fingindo que era pastor. Aí era o mercenário, né? Por isso que Jesus fala que eu sou o bom pastor, porque os pastores geralmente tinham uma má fama por conta dessas coisas. Não é que os pastores eram maus, né? Mas muitos tinham uma má fama, os pastores. Não eram tão confiáveis pelo povo. E o que acontece? Jesus conta essa parábola das 99 ovelhas que ficam e de uma que se perde e que o pastor vai atrás. Isso não acontecia. Oséias, não, isso não acontecia naquela época. O povo estranhava ao ouvir algo desse tipo. Então, quando estranhavam, Jesus mostrava. Na verdade,
O pastor desse mundo não faz isso, mas o pastor que sou eu, Jesus falando dele mesmo, vou atrás de cada um de vocês que estão se perdendo sem o meu amor. Eu vou atrás de você. Para onde quer que você vá? Para os perigos, para perto dos lobos, para os penhascos, para os abismos. Eu vou atrás de você. Porque eu não conto 99, 30, 70, 100. Eu vejo você como única. Eu vejo cada ovelha como única. Entende? Aqui eu não estou explicando a parábola não, estou só fazendo uma geral aqui. Beleza? Então eles estranhavam. Então é claro que estavam falando de quem? Do Cristo, que vai buscar a ovelha perdida. Ele é o bom pastor. Nós vemos também a parábola das dracmas perdidas, da mulher que perde as moedas. E ela perde as moedas, e quando ela perde as moedas, ela sai procurando de forma minuciosa, acende ali a luz, e depois que ela encontra a dracma, ela faz uma grande festa e chama as amigas para participar dessa festa. Isso acontecia? Não. Isso acontecia? Não. Isso não acontecia. Oséias, e Jesus contou então a mentira? Não. Ele pegou elementos de coisas do cotidiano, porque as mulheres normalmente perdiam alguma dracma, alguma moeda naquela época, e não era tão fácil achar. Os pastores perdiam alguma ovelha. Ele contava coisas corriqueiras. Só que Jesus acrescenta nessas coisas corriqueiras algo diferente. Para dizer que esse algo diferente, quem faz é ele. Então essa mulher que perde a moeda e depois acha e faz uma grande festa e chama as amigas, representa também o Cristo que nos procura de forma minuciosa, nos procura de forma insistente para nos trazer para os seus braços. E ele faz uma grande festa junto com os santos, com os anjos, com o Pai, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria. Ele faz uma grande festa. Então, vejam, não era isso que acontecia naquela época. Então as parábolas não era algo que todo mundo via acontecer no dia a dia, não. Eles viam aqueles personagens, mas aqueles personagens não agiam daquela forma. Estão entendendo? Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O que acontece? Aquele filho, ele pede a herança e o pai dá a herança. Isso acontecia naquela época? Jamais. Nunca. Nunca que uma coisa dessa ia acontecer. O pai dá a herança ao filho mais novo? Jamais. Então Jesus conta isso para impactar. Para eles pensarem, puxa vida, que pai faria isso? Por que esse pai fez isso? E como é que esse pai ainda perdoou? Como pode? E Jesus vai mostrar o rosto do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E ele vai mostrar como o Pai age, o Pai eterno, quando nós nos afastamos dele. Ele nos ama, ele nos espera e ele faz festa. Ele faz festa pela nossa volta. Ele não nos acusa. Ele não nos cobra nada. Ele nos devolve tudo. Então não é um amor que vai contando os nossos pecados. É um amor que não nos quer ver no pecado, não nos quer ver comendo lavagem de porcos, mas nos espera, se alegra conosco. Depois eu vou explicar inúmeras parábolas, tá bom? Não hoje, mas eu vou tirar sempre um dia na semana, ou dois ou mais, para explicar uma parábola. Eu queria que você colocasse nos comentários qual é a parábola que você quer que eu comente. Tem várias parábolas, né? Tem a parábola do bom samaritano, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola da ovelha perdida, tem tantas outras parábolas do servo, tem do servo fiel, tem a parábola do joio e do trigo. Faça aqui nos comentários qual é a parábola que você quer que eu comente durante as lives. Eu vou fazer lives comentando parábola por parábola, de forma bem aprofundada mesmo.
tá certo? Então fica esse convite para que você me acompanhe nas lives e escute essas explicações de forma bem aprofundada, de forma espiritual e também de forma de estudo sobre as parábolas. Então você que está me acompanhando pela live, compartilhe essa live e eu queria que você colocasse nos comentários agora qual é a parábola que você acha mais interessante na Bíblia. Você não conhece muito sobre as parábolas? Talvez não conheça, né? Nem todo mundo tem familiaridade assim com as parábolas. Mas você queria que eu comentasse a parábola do Lázaro e do rico? Você queria que eu comentasse a parábola do bom samaritano? Comente aí, faça aí o seu comentário, tá bom? Eu queria contar com vocês nessa ajuda. Eu posso contar? Faça aí um joinha, comentem. Francisca Alves Dias está dizendo: bendito seja o dia em que fui encontrada por ti, Jesus, e atraída para o teu caminho. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pois é, galera, compartilhem esse vídeo. O intuito é fazer com que as pessoas cresçam no conhecimento, no amor a Deus, em se apaixonar pela palavra e que possam anunciar a palavra. Porque muitas vezes nós não falamos da palavra, nós não amamos a palavra, nós não degustamos a palavra. Então eu queria que vocês comentassem qual é a parábola primeira que eu deveria fazer um comentário aqui, explicar ela bem aprofundada. Você, Ila Silva, meu amigo Adalberto, qual a parábola que você deseja que eu comente aqui qualquer dia desses, durante essa semana? Pode ser talvez amanhã. Qual a parábola que você, Valdilene, quer que eu comente aqui? A parábola, escolham aí. Estou aguardando vocês falarem, tá bom? Vocês estão um pouco tímidos, né? Conto com vocês, com a oração de vocês, para esse projeto aqui, comentando e explicando as parábolas de Jesus. E a gente vai mergulhar de forma profunda e de forma sempre nova na palavra de Deus. Compartilhe, curta e comente aí. Deus abençoe e um abraço para todos. Uma boa noite.